Sou Deiane, tenho 32 anos e me casei com um membro da rica família Sullivan, pensando que tinha encontrado meu conto de fadas. Esse sonho foi destruído na festa de noivado da minha cunhada Meredith, quando minha sogra, Margarete, colocou um crachá de empregada doméstica no meu peito. A confusão nos meus olhos encontrou apenas seu sorriso frio. Vocês são apenas funcionários aqui. O que me quebrou não foi só a falta de uma cadeira na mesa da família. Foi quando meu marido Andrew riu. Comida é para a família. Antes de contar como transformei essa humilhação na minha maior vitória, deixe um comentário me dizendo se você já se sentiu diminuído por seus sogros e inscreva-se para acompanhar minha jornada rumo ao empoderamento. Crescer em Metobrokro, uma pequena cidade onde todos se conheciam, me ensinou o valor do trabalho duro. Meus pais eram donos de uma pequena loja de ferragens que mal nos sustentava, mas eles me incutiram uma forte ética de trabalho. Aos 16 anos, eu já conciliava a escola com o trabalho de garçom no restaurante local. Depois de terminar o ensino médio, trabalhei em período integral enquanto fazia aulas noturnas na faculdade comunitária. Aos 27 anos, eu já havia chegado ao cargo de gerente do Sunrise Café, um lugar popular no centro da cidade. Fiquei orgulhoso do que havia conquistado sozinho. A vida mudou drasticamente na manhã em que Andrew Sullivan entrou no meu café. Alto, com olhos castanhos calorosos e um sorriso fácil, ele se destacou imediatamente em seu terno feito sob medida. Diferentemente dos nossos empresários habituais, Andrew esperou pacientemente, apesar da correria da manhã. Quando me desculpei pela demora, ele sorriu genuinamente e disse que gostou de ver alguém que claramente se destacava no que fazia. Andrew voltou diariamente durante 2 semanas antes de me convidar para jantar. Eu hesitei. Ele claramente tinha dinheiro, e eu me preocupava que vivêssemos em mundos diferentes, mas havia algo surpreendentemente genuíno nele. No nosso encontro, ele ouviu atentamente minhas histórias sobre minha infância em Metobrokro, minhas dificuldades na faculdade comunitária e minhas ambições de ter um café algum dia. Ele parecia revigorantemente pé no chão, apesar de sua origem. Minha família tem dinheiro, ele admitiu durante a sobremesa, mas eu quero seguir meu próprio caminho. Ele me disse que trabalhava na empresa de investimentos da família, mas sonhava em abrir uma fundação de apoio a pequenas empresas. Fiquei atraído por sua aparente humildade. Nosso romance progrediu rapidamente. Andrew me apresentou a restaurantes sofisticados, viagens de fim de semana e um estilo de vida que eu nunca havia experimentado. Apesar da óbvia diferença de riqueza, ele nunca me fez sentir inferior. Sua ambição e ética de trabalho me surpreendem, ele dizia, me fazendo acreditar que as diferenças em nossas origens não importavam. Após 8 meses de namoro, Andrew a pediu em casamento com um deslumbrante anel de diamante. Hesitei, preocupado com a velocidade e nossos mundos diferentes. Nós nos complementamos perfeitamente, ele insistiu. Você me mantém com os pés no chão. Depois de uma semana de consideração, aceitei, acreditando que o amor poderia preencher qualquer lacuna. Conhecer os Sullivans destruiu essa ilusão. A mansão deles no exclusivo bairro de Urest contava com jardins bem cuidados e uma fonte na entrada circular. Margarete Sullivan, alta e elegantemente vestida, me cumprimentou com um beijo no ar. Então, você é a garota do café? Ela disse, avaliando meu vestido modesto. Que pitoresco! Harold Sullivan mal levantou os olhos do jornal quando foi apresentado. A experiência de gestão é valiosa, ele comentou com desdém. Embora administrar um negócio de verdade seja bem diferente de servir café. Meredith, irmã de Andrew, ofereceu um sorriso frio. Andrew sempre gostou de causas de caridade, ela sussurrou para o pai, alto o suficiente para eu ouvir. Durante o jantar, Margarete fez perguntas diretas sobre minha família. Eles possuem alguma propriedade além da lojinha? Minha educação. A faculdade comunitária certamente é uma opção para alguns. E minha carreira. A hospitalidade é uma área honrosa para pessoas sem conexões. Mais tarde, quando expressei meu desconforto a Andrew, ele descartou minhas preocupações. É assim que eles falam com todo mundo. Eles vão se animar quando te conhecerem melhor. Nosso casamento, 6 meses depois, foi pequeno e apressado, supostamente porque a avó de Andrew estava doente, embora ela parecesse perfeitamente saudável na cerimônia. A família Sullivan contribuiu minimamente, com Margarete insistindo em controlar a pouca contribuição que eles tinham.
É melhor manter as coisas simples, dadas as circunstâncias, ela disse vagamente. Depois do casamento, Andrew revelou que seus pais compraram nossa casa como um presente. Fiquei desconfortável em aceitar um presente tão caro, mas Andrew insistiu que recusar os ofenderia. Além disso, ele acrescentou, é o bairro certo para alguém na minha posição. Desisti de administrar o café para apoiar a carreira de Andrew, acreditando que era temporário. Quando eu me estabelecer separado da minha família, ele prometeu, você poderá perseguir seus sonhos. Em vez disso, eu me vi cada vez mais isolada, pois Andrew trabalhava mais horas no negócio da família, me deixando sozinha em um bairro onde eu não conhecia ninguém e não tinha nada em comum com as outras esposas. Tentei me encaixar no círculo social de Sullivan, participando de galas e almoços beneficentes, mas Margaret sutilmente sabotou meus esforços. Ela se esquecia de me apresentar, ou pior, me apresentava como um Andrew, que trabalhava em algum café. Em eventos, ela me colocava sentado longe de Andrew, perto de convidados idosos ou perto da cozinha. Sempre que eu tentava participar de conversas sobre atualidades ou negócios, Margaret me interrompia dizendo, Diane, querida, você poderia verificar se o buffet precisa de ajuda? Você tem experiência nessa área. A mensagem era clara. Eu não pertencia à mesa. Eu pertencia à equipe. 3 anos depois de nosso casamento, a excitação inicial havia se transformado em uma rotina solitária. Andrew passava mais tempo no escritório ou em jantares de negócios com sua família do que em casa comigo. Quando eu expressava sentimentos de isolamento, ele me apaziguava com presentes caros em vez de seu tempo ou atenção. Você deveria ser grato, ele disse uma noite, depois que perguntei por que ele foi à inauguração da galeria de arte de sua irmã sem mim. A maioria das mulheres adoraria esse estilo de vida. Você não precisa trabalhar. Você tem uma casa linda e pode passar os dias como quiser. Mas a bela casa parecia uma gaiola dourada. Nas poucas vezes em que mencionei que queria voltar a trabalhar, Andrew me desencorajou. Seria uma má impressão para mim se as pessoas pensassem que eu não conseguiria sustentar minha esposa, explicou ele. Além disso, minha mãe a convidou para se juntar ao grupo de auxiliares femininos. É uma verdadeira honra. O grupo auxiliar feminino era formado por mulheres ricas que planejavam eventos de caridade, mas pareciam passar a maior parte do tempo fofocando e julgando os outros. Nessas reuniões, Margaret frequentemente me pedia para tomar notas ou ajudar com refrescos enquanto os membros do comitê tomavam decisões. Quando eu tentava contribuir com ideias, Margaret sorria levemente e dizia, vamos manter a tradição, querida. Essas coisas exigem uma certa compreensão da sociedade. Nos jantares de família, eu tentava participar de conversas sobre os negócios da família, depois de passar meses lendo notícias financeiras e periódicos de negócios para me informar. Harold trocava olhares com Andrew antes de mudar de assunto, ou Margaret interrompia dizendo, Diane, você se importaria de verificar a sobremesa? Como se eu fosse a ajudante e não a família. Ainda mais humilhantes foram as tentativas de Margaret de me ensinar habilidades que eu já possuía. Deixe-me mostrar como arrumar uma mesa formal corretamente, ela dizia. Apesar dos meus anos de experiência em restaurantes. É assim que dobramos guardanapos em casas de verdade, ela demonstrava, ignorando que eu havia organizado eventos formais no café. Andrew tornou-se cada vez mais distante, muitas vezes passando os fins de semana jogando golfe com seu pai e colegas de trabalho sem me convidar. Quando eu acompanhava em eventos familiares, ele rapidamente me abandonava para ficar com Meredith e seus pais, me deixando conversando sem graça com estranhos que claramente se perguntavam por que eu estava lá. O anúncio do noivado de Meredith com Jackson Bradley, herdeiro de uma fortuna no ramo de transporte marítimo, ocorreu durante um jantar em família para o qual quase não fui convidado. Estamos mantendo isso íntimo, Margaret disse a Andrew por telefone. Apenas familiares próximos. Foi somente depois que ouvi e confrontei Andrew que ele conseguiu um convite para mim. No jantar, Meredith exibiu seu enorme anel de diamante enquanto todos exclamavam apropriadamente. Eu a parabenizei sinceramente, oferecendo-me para ajudar no planejamento da festa de noivado. Que fofo, disse Meredith com um sorriso condescendente. Mas a mamãe já contratou o melhor organizador de eventos da cidade. Isso precisa ser feito direito. Apesar dessa rejeição, fiz novas tentativas para ser incluído. Enviei a Meredith um cartão atencioso com sugestões de vendedores locais que eu conhecia dos meus tempos de café. Ela nunca respondeu.
Ofereci minha ajuda a Margarete, dada a minha experiência em gerenciamento de eventos. Obrigada, querida, mas isso requer conexões em certos círculos, ela respondeu. Semanas se passaram e notei Margarete e Meredith almoçando em nossa casa enquanto eu supostamente estava fazendo compras. Certa tarde, voltei cedo e os ouvi no solário. Tem certeza de que precisamos convidar Deiane? Meredith perguntou. Ela vai se destacar horrivelmente entre os Bradleys. Andrew insiste, respondeu Margarete com um suspiro. Mas não se preocupe, ela não vai entender como as coisas funcionam em nossos círculos. Daremos um jeito de mantê-la ocupada. Magoado e irritado, confrontei Andrew naquela noite. Sua família está me excluindo deliberadamente das comemorações do noivado da Meredith. Eles estavam planejando isso em nossa casa e nem me avisaram. Andrew mal levantou os olhos do seu laptop. Você está sendo sensível demais. Eles só estão tentando criar um evento perfeito para o dia especial da Meredith. Nem tudo gira em torno de você. À medida que a festa de noivado se aproximava, chegaram os convites formais para as famílias Sullivan e Bradley. Meu nome estava visivelmente ausente do nosso. Quando mencionei isso, Andrew deu de ombros. Você comparecerá como meu acompanhante. Está obviamente implícito. Determinada a me encaixar apesar de tudo, passei semanas procurando o vestido perfeito e acabei encontrando um elegante vestido azul que custou mais do que eu já havia gasto em roupas. Na noite anterior à festa, enquanto eu mostrava a Andrew como o vestido combinava com o colar de safiras que ele tinha me dado no nosso aniversário, Margarete apareceu inesperadamente. Oh, Deiane, ela disse, olhando para meu vestido com um sorriso estranho. Eu estava vindo para discutir amanhã. Seria ótimo se você nos ajudasse com a instalação e o serviço. Com sua experiência, você se sentiria muito mais confortável ajudando nos bastidores do que tentando se misturar com os Bradleys e nossos outros amigos. Antes que eu pudesse responder, Andrew assentiu. Essa é realmente uma boa ideia, mãe. Deiane tem experiência com esse tipo de coisa. Mas eu estava planejando comparecer como convidado, protestei. Comprei este vestido especialmente para a ocasião. Margarete deu um tapinha condescendente no meu braço. O cajado será preto e branco. Muito mais simples. Tenho certeza de que você pode devolver o vestido. Com isso, ela beijou a bochecha de Andrew e foi embora, o assunto aparentemente resolvido. Sua mãe espera que eu trabalhe como funcionária na festa de noivado da minha cunhada, perguntei incrédula quando ela saiu. Andrew evitou meu olhar. Ela acha que você se sentiria mais confortável. Você mesmo disse que se sente estranho nessas reuniões porque sua família me faz sentir indesejado. Há uma diferença entre se sentir desconfortável e ser tratado como alguém que ajuda. Você está exagerando, Andrew retrucou. Ajude só por algumas horas. Não é como se você tivesse algo melhor para fazer. Suas palavras doeram como um tapa. Foi a primeira vez que ele me dispensou tão abertamente, e fiquei sem palavras. Naquela noite, fiquei acordada me perguntando quando exatamente meu marido havia parado de me ver como sua parceira. A manhã da festa de noivado de Meredith amanheceu brilhante e clara. Apesar da conversa com Margarete e Andrew na noite anterior, eu estava determinado a comparecer como convidado, não como membro da equipe. Passei um tempo extra no meu cabelo e maquiagem, coloquei meu vestido azul e apliquei cuidadosamente o perfume sutil que Andrew disse uma vez que amava. Quando Andrew me viu, ele franziu a testa. Achei que você tivesse concordado em ajudar hoje. Eu nunca concordei com nada, respondi calmamente. Sou sua esposa e estou indo a esta festa como membro da família. Ele suspirou dramaticamente, mas não discutiu mais. Fomos de carro até a propriedade dos pais dele em silêncio tenso. A mansão Sullivan parecia ainda mais imponente, decorada para o evento com rosas brancas e fitas prateadas adornando a entrada. A equipe organizou os móveis e montou a tenda ao ar livre onde o jantar seria servido. Quando nos aproximamos da entrada principal, Margarete nos interceptou, arregalando os olhos ao ver minha roupa. Deiane, o que você está vestindo? A equipe chegou há uma hora para um briefing. Eu não sou da equipe, Margarete. Sou da família, eu disse firmemente. O sorriso de Margarete se intensificou quando ela colocou a mão no bolso e tirou um crachá de plástico com seu nome. Parece que houve um mal-entendido.
Discutimos isso ontem à noite. Precisamos da sua ajuda hoje. Ela deu um passo à frente, antes que eu pudesse impedi-la, prendeu a etiqueta no meu vestido. Estava escrito governanta em letras garrafais. Fiquei olhando em choque, depois olhei para Andrew, esperando que ele me defendesse. Em vez disso, ele se mexeu desconfortavelmente. Diane, nós conversamos sobre isso. Mamãe precisa de ajuda hoje, e você tem experiência nessa área. Nós certamente não concordamos com isso, protestei, elevando um pouco a voz. Andrew, você está falando sério e espera que eu sirva bebidas na festa de noivado da minha cunhada? Margaret colocou a mão no meu braço, com uma firmeza surpreendente. Vamos, não vamos fazer cena. Os Bradleys vão chegar logo. Ela se virou para Andrew. Querida, por que você não vai cumprimentar seu pai? Vou acomodar a Diane. Andrew hesitou apenas brevemente antes de concordar e ir embora sem olhar para trás. O sorriso de Margaret desapareceu no momento em que ele saiu do alcance da voz. Ouça com atenção, ela disse em voz baixa. Você tem duas opções. Pode ajudar hoje, como solicitado, ou pode ir embora. Mas, se decidir ir embora, vou garantir que Andrew entenda exatamente o quão egoísta e pouco cooperativo você tem sido. Encurralada e abandonada pelo meu marido, relutantemente segui Margaret até a cozinha, lutando contra as lágrimas de humilhação. Ela me apresentou à equipe de buffet como a esposa de Andrew, que vai ajudar hoje. A maioria parecia confusa, mas ninguém questionou o arranjo. A cozinha estava um caos enquanto os garçons preparavam bandejas de canapés e os bartendeiros abasteciam estações por toda a casa e jardim. Margaret me entregou uma bandeja cheia de taças de champanhe. Comece na sala principal, ela instruiu. E tente ser discreto. Durante a hora seguinte, andei mecanicamente pelas salas cheias de convidados vestidos com roupas caras, oferecendo champanhe enquanto usava um crachá que me identificava como funcionário da casa. Alguns convidados foram educados, tomando bebidas sem realmente me ver. Outros eram exigentes, estalando os dedos ou segurando copos vazios sem nem mesmo tirar os olhos da conversa. Mais gelo neste, exigiu uma mulher coberta de diamantes, sem nem olhar para o meu rosto. Você não deveria ter guardanapos? Questionou outro irritado. Avistei Meredith cercada por mulheres elegantemente vestidas, incluindo uma senhora idosa e imponente que presumi ser a senhora Bradley, mãe de Jackson. Reunindo coragem, aproximei-me com minha bandeja. Os olhos de Meredith se arregalaram em alarme quando ela me viu. Champanhe, ofereci, tentando manter minha dignidade. Meredith pegou um copo sem me notar e virou-se rapidamente para a mulher ao seu lado. Como eu ia dizendo, senhora Bradley, as flores foram importadas especialmente da Holanda. Mamãe insistiu. Meredith, eu disse baixinho, poderíamos conversar em particular por um momento? Ela finalmente olhou para mim, sua expressão era uma mistura de constrangimento e aborrecimento. Desculpe. Eu te conheço? Ela perguntou em voz alta. As mulheres ao redor dela riram baixinho, uma delas sussurrou em voz alta, a ajuda está ficando bem familiar. Humilhado, retirei-me para a cozinha, onde encontrei um canto tranquilo para me recompor. Uma mulher de meia idade com olhos gentis se aproximou e ofereceu um copo d'água. Primeiro dia de trabalho, ela perguntou com simpatia. Algo assim, respondi, com a voz ligeiramente trêmula. Sou Sofia, chefe do buffet. Não deixe que essas pessoas te afetem. A maioria delas não sobreviveria um dia sequer trabalhando de verdade. Não pude deixar de sorrir diante disso. Sou Diane, eu disse, omitindo propositalmente meu sobrenome. Sullivan, acrescentei relutantemente. A esposa de Andrew Sullivan. Os olhos de Sofia se arregalaram. Esposa? Então por que você? Ela gesticulou para meu crachá. Aparentemente, sou mais útil como funcionário do que como família hoje, eu disse amargamente. A expressão de Sofia escureceu. Isso explica tudo. A senhora Sullivan solicitou especificamente que eu a tratasse como parte da equipe de buffet. Ela disse que você seria anfitriã e precisava de orientação. Ela balançou a cabeça. Já trabalhei em centenas desses eventos, mas nunca vi nada parecido. Quando os convidados foram chamados para o jantar, ajudei-os a chegar à grande tenda no jardim.
No interior, mesas redondas cercavam uma mesa principal ligeiramente elevada, onde as famílias Sullivan e Bradley se sentavam. Examinei os cartões de visita, confirmando o que eu já suspeitava. Não havia lugar para mim. Harold me viu verificando as mesas e se aproximou com champanhe na mão. Verificando se está tudo em ordem, ele perguntou em voz alta. É bom ver alguém mantendo a ajuda na linha. Vários convidados próximos se viraram para olhar. Uma mulher sussurrou para seu companheiro enquanto olhava diretamente para mim. Senti meu rosto queimar de vergonha. Na verdade, eu estava procurando meu lugar, eu disse com toda a dignidade que consegui reunir. Harold riu como se eu tivesse contado uma piada divertida. Os funcionários não ficam sentados durante o serviço. Você certamente sabe disso dos seus tempos de cafeteria. Ele se afastou, ainda rindo, deixando-me sozinho em meio a olhares curiosos. Quando o serviço de jantar começou, os convidados encontraram seus lugares designados enquanto eu permaneci parado, usando o crachá degradante. Os garçons se movimentavam eficientemente entre as mesas, servindo vinho e servindo o primeiro prato. Da minha posição perto da entrada da tenda, eu podia ver Andrew sentado à mesa principal entre Meredith e Margaret, rindo de algo que Jackson estava dizendo. Respirando fundo, tomei minha decisão. Eu não passaria mais um minuto sendo tratado como inferior. Com passos medidos, caminhei diretamente para a mesa principal, ciente dos olhares que seguiam meu progresso. Parei ao lado da cadeira de Andrew e pigarreei. Com licença, eu disse, alto o suficiente para ser ouvido por todos na mesa. Parece que perdi meu cartão de assento. A conversa à mesa parou abruptamente. Andrew olhou para cima, sua expressão mudando de aborrecimento para desconforto. Antes que ele pudesse falar, Margaret se inclinou para a frente. Diane, querida, ela disse com paciência exagerada. Os funcionários comem depois dos hóspedes. Você sabe disso. Não sou da equipe, respondi calmamente. Sou esposa de Andrew e membro desta família. Meredith trocou olhares com Jackson, cujos pais pareciam cada vez mais desconfortáveis. Isso é estranho, Meredith sussurrou para seu noivo. Virei-me para Andrew, implorando silenciosamente para que ele me defendesse só dessa vez. Ele olhou ao redor da mesa, depois voltou para mim, e eu vi o momento em que ele escolheu sua família em vez de mim. De novo. Comida é para a família, ele disse friamente. Você pode comer as sobras na cozinha. As palavras atingiram como um golpe físico. Naquele momento, algo dentro de mim que estava se dobrando há 3 anos finalmente se quebrou. Percebi com perfeita clareza que isso não foi um mal-entendido ou um descuido. Foi um esforço deliberado e coordenado para me humilhar. Lembrei-me de cada comentário desdenhoso, de cada vez que fui excluído, de cada momento em que minhas opiniões foram ignoradas. Pensei em como eu havia desistido da minha carreira, da minha independência, do meu amor próprio, tudo para me encaixar em uma família que nunca teve a intenção de me aceitar. Algo deve ter mudado na minha expressão porque o sorriso presunçoso de Andrew vacilou um pouco. Levantei a mão e lentamente soltei a etiqueta de governanta do meu vestido. Com calma deliberada, coloquei-o na taça de champanhe de Margaret, onde afundou com um plop satisfatório. Oh, ela exclamou, afastando-se da mesa. Como você ousa? Eu a ignorei, concentrando-me em tirar minha aliança de casamento. O diamante de 3 quilates que Andrew uma vez colocou em meu dedo com promessas de eternidade agora parecia tão falso quanto o nosso casamento. Deslizei-o para fora e coloquei-o deliberadamente ao lado do prato de Andrew. Eu me casei com Andrew acreditando que estava me tornando parte de uma família, eu disse, com a voz firme, apesar da emoção que ameaçava me dominar. Hoje, você deixou claro que, depois de 3 anos, ainda sou apenas um funcionário para você. Bem, eu me demito. O rosto de Andrew empalideceu quando ele percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Diane, você está exagerando. Sente-se em algum lugar e discutiremos isso mais tarde. Não há nada a discutir. Não voltarei para um lar onde não sou respeitado ou valorizado. Margaret levantou-se um pouco do assento, com um rosto vermelho de raiva. Pare de fazer cena imediatamente. O que os Bradleys vão pensar? Virei-me para os pais de Jackson, que observavam tudo com choque indisfarçável. Senhor e senhora Bradley, peço desculpas pela interrupção.
Só queria deixar claro que não me voluntariei para trabalhar neste evento. Fui forçado a essa função pela minha sogra, que decidiu que a esposa do filho dela não era boa o suficiente para sentar à mesa da família. Os olhos da Sra. Bradley se arregalaram e ela se virou para olhar para Margarete com indisfarçável desaprovação. Harold bateu a mão na mesa. Chega! Vá embora agora antes que você envergonhe ainda mais esta família. Com prazer, respondi. Mas eu não sou o constrangimento aqui. Você é. Com isso, me virei e caminhei em direção à saída, com a cabeça erguida, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. A tenda ficou completamente silenciosa, todos os olhos acompanhando minha partida. Ao passar pela entrada da cozinha, cruzei com o olhar de Sofia. Ela me deu um sutil aceno de aprovação e respeito. Fora da tenda, longe de olhares curiosos, minha compostura finalmente desapareceu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu corria para o meu carro, procurando as chaves com as mãos trêmulas. Atrás de mim, ouvi Andrew chamando meu nome, mas não me virei. Eu não tinha mais nada a dizer a ele ou a qualquer um dos Sullivans. Ao me afastar da mansão, deixando para trás 3 anos de diminuição e desrespeito, senti algo inesperado por trás da dor e da humilhação: alívio. Pela primeira vez desde que conheci Andrew, eu estava escolhendo a mim mesma. O caminho à frente era incerto, mas qualquer coisa era melhor do que permanecer onde eu não era valorizado. Dirigi sem rumo por quase 1 hora, com as lágrimas turvando minha visão, até que finalmente estacionei no estacionamento de um hotel. Dentro da minha bolsa estava o cartão de crédito de emergência que Andrew tinha me dado apenas para necessidades básicas, e algumas centenas que eu tinha guardado do dinheiro do supermercado nos últimos meses. Não era muito, mas teria que servir. O quarto do hotel era básico, mais limpo, nada parecido com o luxo ao qual eu estava acostumado, mas de alguma forma mais confortável em sua simplicidade. Sentei-me na beira da cama, meu telefone vibrando incessantemente com ligações e mensagens de Andrew. Silenciei-os sem ler nenhum deles. Pela primeira vez em anos, fiz um balanço dos meus recursos e percebi o quanto eu havia me tornado financeiramente dependente. Andrew controlava nossas contas bancárias, pagava todas as contas e me dava uma mesada para despesas domésticas. Eu havia permitido esse arranjo, acreditando em sua insistência de que seria mais simples assim, já que eu não trabalhava. Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de um número que não reconheci. É a Sofia, da empresa de buffet. A mãe do Jackson me pediu para verificar se você estava bem. Ela ficou horrorizada com o que aconteceu. O pequeno gesto de gentileza de um estranho rompeu meu entorpecimento. Respondi com minha localização e, 20 minutos depois, alguém bateu na minha porta. Sofia estava lá com uma bolsa contendo uma muda de roupa e alguns produtos de higiene. A Sra. Bradley me pediu para trazer isso, ela explicou. Ela disse para te dizer que admira sua coragem. Naquela noite, tomei 2 decisões cruciais. Eu não voltaria para Andrew até garantir minha própria moradia e encontraria trabalho imediatamente para me sustentar. Na manhã seguinte, enquanto Andrew estava no escritório, voltei para nossa casa, ou melhor, para a casa dos pais dele, para pegar itens pessoais essenciais. Levei apenas o que era indiscutivelmente meu: roupas, algumas joias que eu tinha antes do casamento, fotos e lembranças pessoais. Deixei para trás todos os presentes caros dos Sullivans, incluindo as bolsas de grife e as joias que sempre pareceram uma compensação pelo meu silêncio. Enquanto fazia as malas, encontrei extratos de cartão de crédito mostrando que Andrew havia gasto milhares em presentes para sua mãe e irmã enquanto examinava cada compra minha. Descobri documentos de investimento revelando contas que eu nem sabia que existiam. Ficou claro que Andrew estava escondendo de mim nossa verdadeira situação financeira enquanto criava a ilusão de que eu dependia da generosidade de sua família. Naquela tarde, usei o business center do hotel para procurar apartamentos. Com meus fundos limitados, as opções eram escassas, mas encontrei um pequeno estúdio dentro do meu orçamento. Ficava em uma parte da cidade que os Sullivans jamais visitariam, o que parecia perfeito. A proprietária, uma senhora idosa chamada Sra. Patterson, concordou em aceitar um depósito em dinheiro sem verificação de crédito quando expliquei minha situação. Já passei por isso, querido, ela disse gentilmente. Meu primeiro marido também era uma verdadeira figura. Depois, entrei em contato com meus antigos colegas. Apesar da insistência de Andrew para que eu cortasse relações com meus amigos do café,
como ele os chamava, mantive contato ocasional com Jasmine, minha gerente assistente no Sunrise Café. Ela respondeu imediatamente à minha mensagem, insistindo em nos encontrar para um café. Você está horrível, ela disse sem rodeios quando nos conhecemos. Finalmente descobri que aquelas algemas de ouro não valem a pena. Pela primeira vez em dias, me vi sorrindo genuinamente. Algo assim. Depois de ouvir minha história, Jasmine não hesitou. Sou gerente-geral do Riverside Bistro agora. Precisamos de um supervisor de andar experiente. O salário não é ótimo, mas as gorjetas são boas, e você pode começar amanhã. Lágrimas de gratidão encheram meus olhos. Jasmine, não sei como te agradecer. Agradeça-me por ser a Deiane que eu lembro, ela respondeu. Aquela que conhecia seu valor. 2 dias depois de começar meu novo emprego, Andrew me encontrou. Ele entrou no restaurante durante o almoço, com os olhos arregalados e as roupas desgrenhadas, um contraste chocante com sua aparência normalmente imaculada. Deiane, ele gritou do outro lado da sala de jantar. Você precisa voltar para casa agora mesmo. Essa brincadeira infantil já foi longe demais. Fiquei paralisada, com a bandeja na mão, enquanto os clientes se viravam para me olhar. Antes que eu pudesse responder, Jasmine se colocou entre nós. Senhor, o senhor precisa ir embora. Está incomodando nossos clientes. Andrew tentou passar por ela. Isso é entre mim e minha esposa. Não no meu restaurante, não, Jasmine respondeu firmemente. Sai agora ou vou chamar a polícia. Quando Andrew continuou discutindo, Jasmine fez um sinal para Marco, nosso corpulento chefe, que saiu da cozinha. Diante da possibilidade de ser fisicamente removido, Andrew finalmente recuou em direção à porta, apontando para mim. Isso não acabou. Você é minha esposa e seu lugar é em casa. Eu não vou voltar, Andrew, eu disse claramente. Entrei com um pedido de separação. Seu rosto se contorceu de raiva. Você acha que pode me deixar? Minha família vai destruir você. Depois que ele saiu, Jasmine apertou meu ombro. Você está bem? Assenti, surpreso ao perceber que era verdade. Apesar da cena, eu me sentia mais forte do que há anos. Eu não vou voltar, eu disse mais para mim mesmo do que para Jasmine. Naquela noite, as ameaças começaram. Margaret deixou mensagens de voz descrevendo em detalhes o quanto eu devia à família Sullivan por sua generosidade. As mensagens de Harold eram mais diretas. Você assinou um acordo pré-nupcial. Não receberá nada. Eu não tinha esquecido o acordo pré-nupcial, mas também me lembrei de assiná-lo sob coação poucos dias antes do casamento, com Andrew me garantindo que era apenas uma formalidade e sem aconselhamento jurídico independente. Usando meu primeiro salário, agendei uma consulta com Raquel Garcia, uma advogada recomendada pela Sra. Patterson. Raquel ouviu atentamente minha história, tomando notas detalhadas. A boa notícia, disse ela quando terminei, é que acordos pré-nupciais assinados sob coação podem frequentemente ser contestados. A má notícia é que lutar contra os Sullivans vai custar caro. Não quero o dinheiro deles, esclareci. Eu só quero sair sem ficar financeiramente arruinado. Raquel sorriu. Isso nos dá vantagem. Pelo que você me disse, eles se importam com a reputação. Podemos usar isso. 2 semanas depois de sair da festa de noivado, eu estava me adaptando à minha nova vida. Meu apartamento era pequeno, mas era meu. Meu trabalho era exigente, mas gratificante. E lentamente, eu estava me lembrando de quem eu era antes de Andrew, uma mulher capaz, independente e com sonhos próprios. O irmão de Jasmine, Troy, que trabalhava como gerente assistente no Grand Meridian Hotel, mencionou que eles estavam procurando um coordenador de eventos. Com sua experiência em gestão de cafés e seu tempo planejando aqueles eventos sofisticados do Sullivan, você seria perfeito, ele insistiu. O cargo pagava melhor que o restaurante e oferecia benefícios. Atualizei meu currículo, enfatizando minha experiência em gestão de café e, sim, o planejamento de eventos que fiz durante meu casamento. Durante a entrevista, conheci Elaine Winters, gerente-geral do hotel, uma mulher formidável na faixa dos 50 anos que foi direto ao ponto. Seu currículo mostra uma lacuna de 3 anos, ela observou. Explique isso. Respirei fundo e disse a verdade. Eu era casada com Andrew Sullivan.
A família dele esperava que eu desistisse da minha carreira, o que eu fiz, acreditando que era algo temporário. Em vez disso, acabei planejando e executando eventos sociais enquanto era tratada como cúmplice em vez de parceira. Para minha surpresa, Elaine assentiu em sinal de aprovação. Honestidade revigorante. Ela me estudou atentamente. O nome Sullivan abre portas nesta cidade. Usá-lo facilitaria seu trabalho. Prefiro ter sucesso por meus próprios méritos, respondi firmemente. Boa resposta. Ela empurrou um contrato sobre a mesa. Você começa na segunda-feira. Seu primeiro projeto é o baile de caridade do hospital infantil. A maioria dos nossos principais clientes e parceiros estará lá, incluindo alguns do círculo social dos seus antigos sogros. Hesitei apenas brevemente antes de assinar. Se eu fosse reconstruir minha vida, não poderia evitar o mundo do Sullivan para sempre. É melhor encarar isso de frente, nos meus próprios termos. Poucos dias depois de começar meu novo cargo, Margaret de alguma forma descobriu onde eu trabalhava. Ela ligou diretamente para Elaine, alegando que eu havia roubado joias da família antes de ir embora, uma completa mentira. Elaine, para seu crédito, percebeu a tentativa imediatamente. Senhora Sullivan, respondeu ela friamente, disputas entre funcionários e ex-familiares não são da minha conta. No entanto, assédio à minha equipe é. Por favor, direcione todas as comunicações futuras pelos canais legais apropriados. Quando Elaine contou essa conversa, senti uma onda de gratidão por ter alguém ao meu lado. Obrigado por me defender, eu disse. Elaine dispensou meus agradecimentos. Eu reconheço uma campanha de difamação quando vejo uma. Agora prove que estou certo, tornando a festa impecável. 2 meses depois de sair da propriedade Sullivan, eu estava prosperando de maneiras que não imaginava serem possíveis. Minha posição no Grand Meridian Hotel me desafiou e me realizou, utilizando minhas habilidades organizacionais e criatividade. O baile de caridade do hospital infantil se tornou minha oportunidade de reconstruir. O que Margaret Sullivan fez foi inaceitável. Obrigado por dizer isso, respondi, genuinamente comovido. Poucas pessoas têm. Os Sullivans se importam com as aparências, não com as pessoas, disse Vivian francamente. Conheço Margaret há 20 anos e ela sempre valorizou o status acima da substância. Ela fez uma pausa. O que me leva ao motivo pelo qual eu queria conhecê-lo. O noivado entre Jackson e Meredith está em apuros. Não fiquei totalmente surpreso. Por causa do que aconteceu na festa? Vivian assentiu. Jackson ficou perturbado com a forma como te trataram. Isso levantou questões sobre a família à qual ele se juntaria. Ele sempre foi sensível a questões de justiça, e ver você sendo humilhada deliberadamente o chocou. Embora eu sentisse uma pontada de satisfação porque minha posição teve consequências para Meredith, não senti alegria com os problemas de relacionamento dos outros. Sinto muito por isso, eu disse sinceramente. Não estou, respondeu Vivian sem rodeios. Meredith é exatamente como a mãe, e não é disso que Jackson precisa. Ela sorriu calorosamente. Mas esse não é o único motivo pelo qual eu queria me encontrar. Fiquei impressionado com a sua dignidade naquele dia e gostaria de ajudá-lo profissionalmente. Participo de vários conselhos e presido a associação empresarial do centro da cidade. Sua experiência e caráter seriam valiosos em nossa rede. Quando o almoço terminou, Vivian me apresentou a 3 contatos que procuravam serviços de planejamento de eventos e me convidou para falar na próxima reunião da Associação Empresarial sobre gestão de hospitalidade. Foi um apoio mais profissional do que o que recebi em 3 anos de casamento com Andrew. À medida que a gala se aproximava, descobri que os Sullivans inicialmente recusaram o convite, mas mudaram de ideia quando descobriram que eu estava coordenando o evento. De acordo com Troy, que ouviu uma conversa telefônica, Margaret declarou que era essencial mostrar que um escândalo familiar não afetou sua posição. Andrew também renovou seus esforços para entrar em contato comigo. Sua abordagem mudou de exigências para aparente contrição. Tenho pensado muito, ele disse durante uma rara ligação que atendi. Eu não percebi o quanto minha família estava te tratando mal. Sinto sua falta, Diane. Eu mudei. As pessoas não mudam em 2 meses, Andrew, respondi. E a dinâmica familiar também não. Dê-me uma chance de provar isso, ele implorou. Venha tomar um café comigo.
Concordei em um encontro em um local público, em parte para satisfazer minha curiosidade sobre esse novo e supostamente arrependido Andrew. Nós nos encontramos em um café movimentado no centro da cidade, longe do território de Sullivan. Andrew chegou com um visual nada característico, casual, usando jeans e uma camisa social simples, uma tentativa calculada de parecer mais com um homem pé no chão por quem eu havia me apaixonado no início. Você está incrível, ele disse, examinando meu traje profissional. Trabalhar claramente combina com você. Sim, confirmei. Eu nunca deveria ter desistido. A conversa continuou parada até que Andrew finalmente estendeu a mão para mim do outro lado da mesa. Eu me afastei antes que ele pudesse me tocar. Sua expressão endureceu momentaneamente antes que ele se recompusesse. A mãe quer se desculpar, ele ofereceu. Ela percebe que foi longe demais na festa de noivado. Ela está? Ou ela está preocupada com o impacto que isso teve no relacionamento de Meredith com Jackson? O leve estremecimento de Andrew confirmou minha suspeita. O importante é que ela quer se redimir. Todos nós queremos. Volte para casa, Diane. Podemos começar do zero. Não existe mais o nós, Andrew. Eu pedi o divórcio. Sua fachada rachou. Você está sendo irracional. Acha mesmo que consegue se virar sozinha? Minha família tem contatos por toda a cidade. Ameaças agora? Não demorou muito. Não é uma ameaça. É a realidade. Você assinou um acordo pré-nupcial. Não receberá nada. E nós dois sabemos que você tem despesas agora. Seja sensata e volte para casa. Fiquei de pé e coloquei dinheiro na mesa para pagar meu café intocado. Prefiro não ter nada do que passar mais um dia sendo tratado como nada. Adeus, Andrew. Enquanto eu me afastava, ouviu-me chamar. Isso não acabou, Diane. Ele estava certo sobre uma coisa. Não tinha acabado. Na semana seguinte, Harold Sullivan começou a entrar em contato com fornecedores de hotéis que também faziam negócios com a Sullivan Investments, sugerindo que eles talvez reconsiderassem trabalhar com o Gramergy enquanto eu estivesse empregado lá. Por conta disso, 2 vendedores desistiram da festa. Elaine ficou furiosa quando expliquei a situação. Isso não é apenas algo mesquinho, é uma interferência potencialmente ilegal, disse ela. Você tem documentação das práticas comerciais deles durante o tempo em que você estava na família? Eu hesitei. Durante meu casamento, ocasionalmente ouvi discussões sobre táticas que pareciam eticamente questionáveis, pressionar empresas menores a aceitar termos desfavoráveis, usar conexões com conselhos de zoneamento para bloquear projetos de concorrentes, uma vez Harold se gabando de contabilidade criativa que economizou milhões em impostos. Tenho algumas informações, reconheci, mas esperava não me envolver em uma discussão difamatória. Às vezes, disse Elaine sabiamente, a melhor defesa é deixá-lo saber que você pode atirar lama se for empurrado. Marquei uma reunião urgente com Raquel e trouxe cópias das anotações que fiz durante meu casamento, incluindo datas, nomes e comentários específicos sobre as práticas comerciais de Sullivan. Ela os revisou cuidadosamente. Isso poderia ser uma alavanca útil, concluiu ela, não para ganho financeiro, isso seria extorsão, mas para garantir que eles parem de interferir no seu emprego atual e cheguem a um acordo justo. A noite da gala beneficente finalmente chegou. O salão de baile do Gramergy foi transformado em um paraíso de inverno que conseguiu ser elegante e extravagante, perfeito para uma arrecadação de fundos para um hospital infantil. Cada detalhe estava no lugar, desde os cartões de lugar escritos à mão até as esculturas de gelo personalizadas. Usei um vestido preto simples, profissional e elegante, sem chamar atenção. À medida que os hóspedes chegavam, fiquei em segundo plano, garantindo que tudo corresse bem enquanto a equipe de relações públicas do hotel cuidava dos holofotes. No meio do coquetel, eu os avistei, toda a família Sullivan entrando como uma unidade. Margaret e Harold lideraram o caminho, seguidos por Meredith e, surpreendentemente, Jackson Bradley. Andrew veio na retaguarda, examinando a sala até que seus olhos se fixaram em mim do outro lado do espaço lotado. Mantive a compostura, concentrando-me nas minhas responsabilidades e não na presença deles. Quando Vivian Bradley chegou logo depois, ela fez questão de me cumprimentar calorosamente, à vista dos Sullivans. Trabalho magnífico, ela disse alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem.
A Downtown Business Association poderia usar alguém com seu talento para nossa conferência anual. Ao longo da noite, recebi vários elogios sobre o evento. Vários líderes empresariais solicitaram meu cartão, impressionados com a coordenação perfeita. Eu estava discutindo possíveis eventos futuros com o presidente do conselho do hospital quando Margaret se aproximou, com uma taça de champanhe na mão. Diane, ela disse com um sorriso forçado. Que surpresa encontrar você aqui. Na verdade não, respondi, simpático. Eu organizei o evento. O sorriso de Margaret vacilou. Que trabalhador da sua parte. Imagino que seja preciso fazer o que se pode depois de deixar uma situação confortável. Antes que eu pudesse responder, Vivian Bradley apareceu ao meu lado. Margaret, eu estava contando à diretoria do hospital como eles tiveram sorte de garantir a Diane para este evento. A reputação dela de excelência está se espalhando rapidamente. O rosto de Margaret ficou vermelho quando ela percebeu que Vivian estava deliberadamente se alinhando comigo. Vivian, deveríamos discutir o almoço do clube na semana que vem, talvez sem falar de negócios, ela me olhou significativamente. Na verdade, respondeu Vivian suavemente, pedi para Diane ser consultora sobre esse evento. Sua nova perspectiva é exatamente o que precisamos. Enquanto Margaret recuava com evidente desagrado, Vivian piscou para mim. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente ter sucesso onde acreditavam que você falharia. A gala arrecadou fundos recordes para o hospital infantil, consolidando minha reputação profissional. Na manhã seguinte, Elaine me chamou em seu escritório. O dono ficou impressionado, ela anunciou sem preâmbulos. Ele está lhe oferecendo o cargo de diretor regional de eventos, supervisionando todas as principais funções em nossas 3 propriedades. A promoção significou um aumento salarial substancial, benefícios e reconhecimento profissional que eu nunca havia imaginado ser possível 6 meses antes. Enquanto assinava os papéis de aceitação, pensei em como minha vida havia se tornado diferente desde que saí daquela festa de noivado. Naquela noite, Andrew estava esperando ao lado do meu carro no estacionamento do hotel. O que você quer, Andrew? Você deixou claro seu ponto, ele disse, parecendo cansado. Você é capaz de ser independente. Mensagem recebida. Mas isso já se arrastou demais. Mamãe está chateada. O noivado de Meredith está conturbado, e o nome da família está sendo afetado. E esse é o meu problema por quê? Porque ainda somos casados, ele retrucou. Porque apesar de tudo, eu ainda te amo. Por um momento, quase senti pena dele. Não, Andrew, você não gosta. Você adora a ideia de uma esposa que se encaixe perfeitamente nas expectativas da sua família. Eu nunca fui assim. Andrew passou a mão pelos cabelos, frustrado. O que será preciso? Dinheiro? Um acordo melhor? Só me diga o que você quer. A segurança apareceu na entrada da garagem e acenei para indicar que estava tudo bem. Voltando-me para Andrew, falei com calma e certeza. Quero um acordo de divórcio justo, sem mais assédio da sua parte ou da sua família. Quero que minha reputação profissional seja protegida e que você reconheça, pelo menos uma vez, que o que sua família fez foi errado. Andrew me encarou por um longo momento. Algo na minha expressão deve tê-lo finalmente convencido de que eu estava falando sério. Vou falar com nossos advogados, ele disse calmamente. E Diane, se valer a pena, sinto muito pela festa de noivado. Aquilo não deveria ter acontecido. Não foi um reconhecimento total, mas foi alguma coisa. Enquanto ele se afastava, percebi que a dinâmica de poder entre nós havia mudado fundamentalmente. Eu não estava mais implorando por migalhas de respeito. Eu estava negociando de uma posição de força. 1 ano depois de sair da festa de noivado de Sullivan, sentei-me em meu novo escritório com vista para o horizonte da cidade. A placa de identificação na minha mesa dizia diretora regional de eventos, tendo recuperado meu nome de solteira junto com minha independência. Na minha mesa estava o decreto final do divórcio, entregue naquela manhã por correio. O acordo foi justo, não excessivo, mas o suficiente para me dar segurança enquanto eu reconstruía minha vida. Mais importante ainda, continha cláusulas mútuas de não depreciação que protegiam minha reputação profissional da interferência de Sullivan. Em troca, concordei em não revelar certos detalhes sobre as práticas comerciais da família que testemunhei durante meu casamento.
Meu telefone vibrou com uma mensagem de Raquel. Parabéns! A liberdade fica bem em você. Foi um ano desafiador de crescimento e cura. Depois do confronto no estacionamento, Andrew finalmente aceitou que nosso casamento havia acabado. O processo nem sempre foi tranquilo. Ainda houve tentativas de manipulação e controle. Mas com o apoio de Raquel, mantive limites firmes. Margarete fez uma última tentativa de me intimidar, marcou um almoço no meu hotel e depois reclamou em voz alta sobre o serviço, claramente esperando prejudicar minha reputação. Seu plano saiu pela culatra quando Elaine apresentou imagens de segurança mostrando Margarete derramando sua própria água deliberadamente para criar uma reclamação. O incidente só fortaleceu minha posição dentro da empresa. Surpreendentemente, foi Jackson Bradley quem entrou em contato para se desculpar por seu papel na minha humilhação na festa de noivado. Eu deveria ter dito algo naquela noite, ele admitiu quando nos encontramos para tomar um café. Fui pego de surpresa, mas isso não é desculpa. Gostei da sua honestidade. O que aconteceu entre você e Meredith? Perguntei, genuinamente curioso. Estamos oficialmente dando um tempo, ele disse, fazendo aspas no ar. Depois de ver como a família dela funciona, fiquei com dúvidas sobre o nosso futuro que ela não conseguia responder. Por meio das conexões de Vivian Bradley, entrei para um grupo de apoio para mulheres que estão se recuperando de relacionamentos controladores. Lá, conheci outras pessoas que tinham vivenciado controle financeiro, isolamento e diminuição por parte de parceiros ou parentes. Compartilhar minha história ajudou não apenas na minha cura, mas na deles também. Os sinais de alerta estavam lá desde o começo, eu disse ao grupo durante uma sessão. A família de Andrew nunca teve a intenção de me aceitar como igual. Eles queriam alguém que correspondesse às suas expectativas sem questionar. Com parte do meu acordo, comprei uma pequena casa em um bairro vibrante. Nada extravagante, mas completamente meu. Depois de anos morando em uma casa que nunca pareceu me pertencer, ter meu próprio espaço foi profundamente curativo. Gradualmente, reconectei-me com amigos que Andrew considerava inadequados, reconstruindo relacionamentos que haviam murchado durante meu casamento. Meus pais, que sempre se sentiram desconfortáveis perto dos Sullivans, visitavam-nos com frequência. Minha mãe expressava repetidamente alívio por ver a verdadeira Diane novamente. A notícia do término oficial do noivado de Meredith Jackson chegou até mim pelas redes sociais. De acordo com Vivian, que continuou sendo uma mentora e amiga valiosa, Meredith não conseguia entender por que Jackson estava fazendo tanto alarde sobre a história antiga, referindo-se ao meu tratamento na festa de noivado deles. Algumas pessoas nunca enxergam além de seus privilégios, comentou Vivian. Margarete treinou Meredith muito bem nesse aspecto. A posição social da família Sullivan sofreu danos sutis, mas perceptíveis. Embora ainda ricos e influentes, havia uma nova cautela na maneira como os outros interagiam com eles. A história de como eles trataram a primeira esposa de Andrew circulou em sussurros, com cada relato enfatizando a crueldade deles e minha dignidade em partir. Em um evento do setor, encontrei inesperadamente Patricia Sullivan, tia de Andrew, que sempre achei um pouco mais gentil do que o resto da família. Ela se aproximou de mim durante o coquetel, parecendo genuinamente feliz em me ver. Você está maravilhosa, Diane, ela disse calorosamente. A felicidade combina com você. Obrigada, Patrícia. Estou feliz. Ela baixou a voz. O que Margarete fez foi vergonhoso. Nem todos na família aprovaram, sabia? Apreciei suas palavras, embora reconhecesse que elas chegaram tarde demais para fazer diferença. Fiz as pazes com isso, eu disse a ela. Esse capítulo da minha vida está encerrado. À medida que minha reputação profissional crescia, ocasionalmente eu pensava no nome da governanta que havia desencadeado minha transformação. O que era para ser humilhação tornou-se libertação. Se Margarete não tivesse ido a tais extremos naquele dia, por quanto tempo mais eu poderia ter tolerado as sutis crueldades e a diminuição? A maior lição do meu tempo com os Sullivans foi entender que uma verdadeira família é construída com respeito, não com dinheiro ou status. No meu grupo de apoio, conheci mulheres de diversas origens que compartilhavam o mesmo desejo fundamental de serem valorizadas pelo que são, não pelo que oferecem ou representam. 6 meses depois que meu divórcio foi finalizado, comecei a namorar novamente com cautela.
Tendo aprendido lições dolorosas sobre reconhecer comportamentos controladores, segui em frente com os olhos abertos e limites firmes. Quando Blake, um arquiteto paisagista que conheci por meio de um projeto de jardim comunitário, demonstrou interesse, deixei claro meu passado e minhas expectativas de parceria igualitária. Não preciso de resgate ou direção, eu disse a ele em nosso terceiro encontro. Construí uma vida da qual me orgulho. Nem sonharia com isso, ele respondeu com um sorriso genuíno. Só espero fazer parte disso, se você estiver disposto. Ao relembrar a jornada desde aquela humilhante festa de noivado até onde estou hoje, percebo que ser tratada apenas como funcionária me levou a descobrir minha própria força. Cada vez que os Sullivans tentavam me diminuir, eles na verdade revelavam mais sobre suas próprias inseguranças do que sobre o meu valor. A ideia daquela etiqueta de governanta era me colocar no meu lugar, mas, em vez disso, ela me mostrou exatamente quem elas eram e, mais importante, quem eu poderia me tornar sem elas. Você já teve que abandonar um relacionamento ou situação que o diminuiu? A coragem de partir é muitas vezes o primeiro passo para encontrar seu verdadeiro valor. Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se minha jornada repercutiu em você, clique no botão de inscrição e curta este vídeo para ajudar outras pessoas a encontrar esta mensagem de empoderamento. Lembre-se, às vezes o maior ato de amor próprio é simplesmente dizer, eu mereço algo melhor e ir embora. Obrigado por ouvir e desejo a você força para reconhecer seu valor sempre.